que essa população grande, né, assim como tem na China, a China é a maior população do mundo, Índia vem em segundo lugar, aliada a um bom plano de desenvolvimento econômico, resulta aí num processo, num progresso contínuo aí de uma população, isso vai ser um sucesso? Pode ser que a Índia se dê melhor aí, a China tem um plano muito grande de ser dominante no mundo, né, até 2030 e poucos lá. Você acredita que a Índia possa sair melhor por conta desse controle de natalidade que a China tem? Uma grande população aliada a um bom desenvolvimento econômico é o caminho para o progresso? Olha, eu vou dizer o seguinte, aí fica não como uma espécie de torcida, mas a identificação de modos de raciocinar. Os chineses são 5.000 anos de história. Eles têm uma coisa que nós ocidentais não temos, os indianos têm em determinados aspectos, em determinados limites, e eu diria que acaba superando. Eles trabalham com o fator tempo. E eles trabalham com muita paciência. Metas, né? Eles trabalham com metas e eles insistem, eles têm resiliência. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a forma de raciocinar estrategicamente dos chineses coloca a China sempre se não com um protagonismo, com a maior perspectiva de sair vitoriosa. Os chineses, eles têm outras características que aí eu diria que chocam a nós ocidentais e não são desejáveis. E são submetidos a críticas mesmo. Exemplo, eles têm um governo centralizado. O governo centralizado com medidas autoritárias. Lá as medidas são tomadas e lá as pessoas seguem essas medidas porque acreditam nelas, porque gostam delas ou porque sentem dor. Mas todos vão seguir. Basicamente é assim. O que significa? Esse maior controle permite a eles que tenham saltos. Eu estou defendendo esse tipo de política? Não, porque sempre há um teto para isso. A questão toda é que para que esse teto chegue, o mundo deveria estar organizado de uma maneira mais inteligente, e não a maneira como está neste momento. Por que eu estou falando da China desta maneira? Porque a perspectiva que você identifica na China é de que eles continuem com o crescimento, porque eles vão lidar com metas e com o controle e na ocupação dos vácuos de poder e nos buracos que aparecem que ninguém quer. Eles vão lá, ocupam e dão tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Se porventura, suponhamos que haja uma perda para a China, eles recuam e fazem um avanço de acordo com o que for necessário. E a diferença que tem entre a China e a Índia é que tem um outro fator. Por mais que haja corrupção em todos os lugares do mundo, parece que os chineses tentam, de alguma maneira, controlar mais a corrupção e tentam, de alguma forma, fazer com que os atos públicos sejam direcionados para produzir uma sociedade, não diria rica, não equilibrada, mas pelo menos para matar a fome. Por que isso é importante? Porque você vai ter dois países que têm um crescimento populacional enorme, gigantesco. A Índia... Mas vai chegar um momento em que a China vai estagnar por conta do controle da natalidade. Inclusive, eles já estão ali dando incentivos, vão começar ali, estão limitando abortos para tentar impulsionar essa natalidade, Sim. Eles agora, é aquela coisa que você falou, né? Eles recuam. Sim, recuam. Os chineses atuam assim. Mas a grande jogada, quando você compara um com o outro, é que a China talvez consiga matar mais a fome do seu povo do que o indiano. Qual é a questão? Se eles são mais centralizados, pela violência, eles vão controlar mais os processos de fragmentação social, ao contrário da Índia, que é uma república laica, parlamentar, que tenta esboçar o modelo de democracia como nós temos no Ocidente, ao contrário da Índia, que não. Significa que eu estou defendendo o regime autoritário? De forma alguma. O que eu estou dizendo é que o resultado prático disso, num curto prazo, vamos supor de 10, 15 anos, favorece a China, exceto se o mundo olhe para a China de uma outra forma e comece a usar das mesmas táticas e estratégias em relações internacionais que a China usa com o mundo. Por exemplo, os chineses não fazem e não enfrentam ninguém, eles não avançam contra alguém. O que eles fazem é simples, eles olham onde estão os vácuos de poder. Onde tem vácuo de poder, ele vai e coloca o dinheiro deles. Aí, eles fazem acordos comerciais e acordos tecnológicos, só que eles não respeitam propriedade intelectual. O Ocidente respeita.
E eles pegam, fazem engenharia reversa, a partir daí eles transformam e produzem melhor do que os ocidentais os produtos, porque hoje os produtos chineses são top. Ou seja, são outras regras, e assim eles vão caminhando. O mundo é que teria que agir de uma outra forma. Eu não estou dizendo fazer guerra, ofender, não. Os chineses são brilhantes e têm que ser respeitados, ponto. Mas nós temos que saber entender como é que eles raciocinam. Por isso que quando você compara, e eu não estou colocando a Índia como Ocidente, mas quando você compara Índia e China, é mais provável que a China resolva os seus problemas sociais com velocidade do que a Índia. E aí é muito possível que os chineses ainda mantenham a sua prevalência sobre os indianos. É apenas uma perspectiva, apenas uma observação. Mesmo com essa